Olá! Uma aventura por um dos maiores e mais preservados rios do Brasil. O Terra da Gente de hoje navega pelo Juruena, no Mato Grosso, na época da seca. É tanta água que nem parece que o rio está baixo. E uma queda d'água em especial guarda um cenário diferente para cada época do ano. Salto Augusto, a paisagem que já inspirou artistas, até hoje encanta os visitantes. A gente percebe a visão fotográfica, a visão artística que ele tinha, porque realmente é um dos ângulos mais bonitos do Salto Augusto. A descoberta de uma lagoa que ninguém conhecia. Encontrar é fácil, mas chegar até ela é outra história. O achado traz ainda outras surpresas. A dupla que já veio nos presentear aqui, nos receber, os anfitriões da gente nessa lagoa. Tucunaré preto, o bicho foge à regra e gosta das águas agitadas do Juruena. Na corredeira, variedade de espécies, matrinchãs, bicudas e grandes cachorras. Aqui, ó. Daí por que se chama cachorra larga? E ainda, a Casa do Trairão. Tem peixe para todo mundo. Belos exemplares de até 11 quilos. Tá aqui, ó. Belos cenários sempre atraem os olhos dos aventureiros. Hoje basta ligar a câmera para levar tudo isso até vocês. Mas e quando não existiam as filmadoras e nem as máquinas fotográficas? Uma expedição percorreu o Brasil no início do século XIX, usou as gravuras para registrar as paisagens. O Juruena é um dos rios que estão retratados no diário de bordo. E será que a paisagem da floresta continua a mesma? Quando estamos diante da natureza selvagem, permanecemos num estado de expectativa constante. A qualquer momento ela pode nos surpreender. Um desses lugares fantásticos fica ali na frente. O que seria essa névoa que sobe com tanta energia? Se nós nos encantamos, imagine quem chegou aqui primeiro, quem desbravou essas terras no início do século XIX. Foi por essa área que passou a expedição russa chamada de Langsdorff. A intenção do grupo, chefiado pelo barão von Langsdorff, era levantar dados sobre a população e a natureza do Brasil. O alemão, financiado por russos, percorreu o Brasil do Tietê ao Amazonas. Foram mais de 16 mil quilômetros em busca de produtos desconhecidos para o comércio. Vieram para cá zoólogos, botânicos e até um astrônomo da Marinha Russa. Artistas também foram convocados. E um deles teve a missão de retratar a região do rio Juruena em gravuras. Hércules Florence. É dele o desenho mais famoso do Salto Augusto, uma imponente cachoeira desta região. Nós vamos em busca desse local que continua absolutamente preservado. Mas o melhor, no período em que estamos, a aparência do salto promete ser ainda mais impressionante do que Hércules Florence pôde observar. E para isso a gente tem muita aventura. Vamos nessa? Tudo certinho? Beleza, tá firme. Tudo certo. Vambora. Saímos de Alta Floresta, no extremo norte do Mato Grosso. Seguimos para o oeste, são 250 quilômetros rumo ao rio Juruena. E mesmo agora, em tempos modernos, a chegada ao rio Juruena é perfeita para quem quer aventura. Na maior parte do trecho, a rodovia estadual que leva ao nosso destino ainda é de terra. No trecho entre Alta Floresta e o rio Juruena existem 69 pontes como essa daqui, uma prova da enorme quantidade de cursos d'água dessa região. Seu Luiz sempre dirige por essas estradas e alerta, é preciso ter cuidado. Essas pontes é uma das pontes muito perigosas, que ela é alta e muito velha. A parte de cima está até bonita, mas tem que ficar meio com cuidado, muito cuidado. Mas os caminhões nos provam que a estrutura da ponte com certeza aguenta o peso da nossa caminhonete.
Mas a estrada complicada tem seus benefícios para quem quer encontrar um rio preservado. Vai menos gente e fica mais preservado, né? Com cuidado, passamos por todas as pontes. E também pelas porteiras. Primeira etapa da nossa viagem concluída. Já chegamos aqui até o Rio Juruena, que promete nos presentear aí com bastante aventura, paisagens muito bonitas. E agora a gente tem mais meia hora de navegação, porque nós vamos ficar numa ilha, no meio do Rio Juruena. O final de tarde vai chegando e ficamos na expectativa. Será que vamos encontrar aqui as belezas que impressionaram um dos pais da fotografia? Chegamos na base de nossa expedição junto com a Lua. No outro dia, ao amanhecer, é hora de embarcar. Chegou a hora da gente seguir em direção ao Salto Augusto e encontrar o cenário que impressionou esse mestre da fotografia e desenho. Barcos na água, seguimos em busca do Salto Augusto. Por aqui, no início do século XIX, Hércules Florence e mais cerca de 30 pessoas da expedição Langsdorff se embrenhavam em um mundo praticamente desconhecido. A natureza dessa região continua tão preservada quanto na época em que Florence esteve aqui. Mas muita coisa mudou. Por exemplo, as populações indígenas já não são as mesmas daquele período, o que aumenta a importância dos registros feitos por Florence. As ocas, como estas, e os índios de corpos pintados já não estão mais por aqui. Mas se o assunto é natureza, podemos nos impressionar com as mesmas coisas que Florence. O tucano do bico preto está nos traços do pintor e também nas matas. Vamos nos aproximando do Salto Augusto. A nuvem de vapor indica que estamos chegando ao objetivo de nossa aventura. Descemos do barco e caminhamos pela parte superior do salto. Daqui temos uma visão que os heróicos exploradores não conseguiram. Eles estiveram nesta região na época da cheia, quando a água cobre tudo por aqui e chega a quase nivelar a parte de cima com a parte de baixo. O Terra da Gente também já esteve aqui durante a cheia. O penhasco fica escondido, mas a quantidade descomunal de água impressiona. E agora, na seca, podemos chegar muito perto da água limpa que desce e forma um verdadeiro caldeirão. A gente vai tentar descobrir exatamente onde o Hércules Florence estava quando ele fez essas gravuras. O Eclailton conhece bem essa região. Eclailton, você consegue ter uma ideia aqui de realmente qual era o ponto onde ele estava? Essa aí eu imagino que seja naquela pedra à direita. Essa pedra maior. É possível chegar lá? É possível. Começamos a descer pelas rochas, mas mesmo na época em que estamos, as tempestades amazônicas podem surgir de repente. Elas vêm acompanhadas de muito vento. E quando tudo se acalma, seguimos para um local onde esperamos encontrar um barco de apoio, preparado para continuar nossa expedição. Mas aqui a natureza sempre mostra que é ela quem manda. Ó, aconteceu uma coisa aqui que dá uma noção da força das águas nessa região. A voadeira, né, o barquinho que estava esperando a gente, para a gente poder ir até outros pontos aqui, ele afundou. A água que está aqui virou com uma ventania que deu agora há pouco. A embarcação que estava amarrada às pedras não resistiu às ondas. E todos têm que ajudar. Aí desvirou.
Essa situação ela é até parecida com a que foi vivenciada pela expedição onde estava o Hércules Florence, porque naquele momento uma das canoas, na verdade a melhor canoa deles, desceu o Salto Augusto e foi completamente perdida. Eles tiveram que acabar fazendo uma nova com uma árvore, derrubar uma castanheira para poder fazer uma nova. Situações assim ressaltam ainda mais a bravura dos antigos navegadores. Eu acho que foi muito difícil, né? Naquela época não tinha equipamento adequado, as coisas assim, não conhecia também, né? É que foi muito sofrido, né? Afundado! Afundado! Vamos usar o barco que deu apoio aqui, deu socorro para a nossa situação, para poder chegar até os pontos que o Hércules Florence esteve para fazer as gravuras. Atravessamos a correnteza e chegamos a outra margem. Você vai ficar tomando conta do barco para não acontecer a mesma coisa de novo. Beleza pura, para não virar. Aí senão a gente está ilhado mesmo. Rapaz, é bem liso aqui, hein? Tem que tomar cuidado. Mais uma caminhada pelas pedras e encontramos uma paisagem que parece a mesma da gravura. Mas exatamente onde estava o pintor? Pode ser dessa pedra aqui, que é uma pedra bem alta, que daria um campo de vista bom para o pintor. Está aparecendo. Talvez um ângulo um pouquinho ali mais para a minha direita. Olha, era exatamente aqui. Exatamente. Todos os ângulos batem. E a gente consegue ver coisas incríveis. Essa pedra aqui, ó, onde ele colocou uma ave em cima, parece um cabeça seca, ela está ali até hoje. É aquela pedra que ele viu e colocou uma das aves em cima. Olha, esses geysers aqui, ó, como chamaram a atenção do Hércules Florence no Salto Augusto, que é uma característica forte. E um detalhe, a gente percebe a visão fotográfica, a visão artística que ele tinha, porque realmente é um dos ângulos mais bonitos do Salto Augusto. A dificuldade que tivemos para chegar até aqui só eleva a nossa admiração pela expedição Langsdorff. Eu acho fantástico, coisa que aconteceu há mais de um século e meio atrás aí, a gente poder reviver a experiência que ele teve, né? Conhecer um pouco mais da história do Rio Juruena. Eles foram heróis, né? Enfrentar tudo que eles enfrentaram sem a tecnologia, que eles não tinham na época, e com um obstáculo desse aqui, que eu acho que deve ter sido maior no Salto Augusto, é com certeza um fato para ser lembrado para sempre mesmo. E a técnica escolhida por Florence para o registro não poderia ser mais adequada. A ilustração é feita em aquarela, tinta que precisa de água. E aqui, a água também está em quantidades incalculáveis na inspiração do artista. Os aventureiros do passado e do presente têm uma coisa em comum: querem desbravar novas terras. Mas hoje uma ajuda é primordial, a da tecnologia. Através de imagens de satélite, achamos uma lagoa escondida na mata que ninguém conhecia. Mas a facilidade para chegar para por aí. Chegar até ela dá bastante trabalho. O que encontramos por lá, você vai ver depois do intervalo. Quem busca peixes tem que observar bem os rios e lagoas. Mas se queremos algo realmente especial, que tal observar as florestas? Onde só vemos árvores, podem existir locais fantásticos de pesca e completamente desconhecidos. Nossa exploração por esse lugar agora vai usar como base imagens de satélite, porque a gente quer chegar até locais onde nunca ninguém foi. E, Kleber, existem alguns pontos aqui que realmente são completamente desconhecidos? Sim, com certeza. Tem muitas ilhas, lagos aqui, lagoas, né, que a gente não conhece. E já faz tempo que a gente tem a vontade de fazer um tipo de uma expedição para poder conhecer esses novos lugares e explorar de maneira sustentável. Essa daqui, ó, mais ou menos, pelo satélite, a gente vê que tem uns 100 metros para chegar até ela, do rio até ela. Você acha que é possível a gente caminhar isso tudo? Pelo meio da mata com barco? Eu acho que sim, mas vai depender muito do ambiente ali, né? Com certeza a mata deve ser muito fechada, né? Mas a gente vai tentar. Quem vai ajudar a gente a chegar nessa lagoa, o seu Raimundo, que mora aqui há cerca de 25 anos aqui na região.
E, seu Raimundo, realmente o senhor nunca ouviu falar de ninguém que tenha entrado nessa lagoa? Não, creio que ela está virgem. Vamos lá então? Vamos então. Durante a navegação, a expectativa é grande. Temos apenas as coordenadas do ponto onde iniciaremos o percurso pela mata. Em cima dessas coordenadas, a gente vai com o GPS. Seu Raimundo conhece bem a região, então ele sabe em qual ilha está essa lagoa. Mas exatamente o ponto de entrada é essa coordenada que vai nos mostrar. Mas há muitas dúvidas a respeito do que vamos encontrar. Se a gente encontrar um barranco dessa altura lá, não sobe não, cara. E seguimos observando as ilhas e as curvas do rio. Tudo parece bater com o que vimos nas imagens de satélite. Pode chegar um pouquinho mais para frente, que de acordo com a coordenada pode chegar um pouco mais para frente. Parece um lugar bom. Porque não é só estar na beira da ilha, né? A gente tem que encontrar um lugar onde a mata não seja tão fechada. Às vezes, igual está aqui, que é a entrada de lagoa, sempre, geralmente, é mais fechada. Então vai dar um pouquinho de trabalho. Vai. Vamos lá então, ver o vamos. que nos espera. Primeiro a gente tem que ver se a gente chega, se a gente encontra a lagoa e depois vamos pensar em como levar esse barco. A simples caminhada no meio da mata já é complicada. O trecho é curto, mas nessas condições parece muito mais.